Vamos lá, meus pimpolhos e minhas pimpolhas. Gente, dando continuidade àquela matéria da qual eu tinha comentado com você, da qual eu tinha falado com vocês, é, nós temos agora que falar a respeito das revoltas coloniais. Na realidade, eu já tinha falado com vocês a respeito tanto da Guerra dos Emboabas, que é aquele confronto entre bandeirantes paulistas e recém-chegados e forasteiros, né, pelo controle da região das Minas, que termina com a expulsão dos bandeirantes da região. Nós tínhamos falado a respeito da revolta de Filipe dos Santos, essa é de 1720, tá, pessoal? 1720. A revolta de Filipe dos Santos, que era contra o estabelecimento das casas de fundição, né, que termina com a morte do Filipe dos Santos, e ficaram para trás dois movimentos que são menos comentados, mas é bom a gente saber. Não tem na nossa apostila, mas vale a pena a gente comentar, tá? Lembram que eu comentei com vocês que os movimentos nativistas são movimentos que se caracterizam por não terem pretensões independentistas. São movimentos que envolvem a insatisfação do colono em relação a algum aspecto do pacto colonial, algum aspecto específico da colonização. Então, varia de região para região, né? E, portanto, não lembrando sempre, né? O movimento independentista tem por objetivo fazer a independência. O movimento nativista pretende forçar Portugal a alterar algum aspecto do pacto colonial que está incomodando os colonos. Olha, no finzinho do século XVII, isso é 1600, mais ou menos lá para os idos de 1690, mais ou menos ao mesmo tempo que descobriram o ouro aqui na região sudeste. Todo o norte do Brasil, a realidade é essa, viu uma região imensa do território brasileiro que era conhecida como a província do Grão-Pará e Maranhão. Grão-Pará e Maranhão. Lembrando que o Grão-Pará envolvia o Amazonas e Pará, e o Maranhão incluía o Ceará. Tá? Então, é uma região, em termos de quilômetro quadrado, muito grande, apesar de não ser uma área exatamente de grande importância econômica. O governo português criou uma empresa, o governo português pretendendo racionalizar a exploração do Brasil, mas principalmente do ponto de vista da sua arrecadação. Então, quando a gente pensa em uma racionalização, é no sentido de aperfeiçoar as formas de arrecadação. O governo português criou uma empresa que era um monopólio, né? Criou uma empresa que era um monopólio para lidar com o comércio, seja importação ou exportação, de toda essa vasta área conhecida como Grão-Pará e Maranhão. E essa empresa se chamava Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Nós vamos chamar ela simplesmente de Companhia Geral de Comércio, porque o nome já está ótimo, né? Não precisa de sobrenome. A Companhia Geral de Comércio, então, caberia a ela a função de trazer os bens de consumo que eram necessários para os colonos, incluindo aí algo importantíssimo que eram os escravos, e comprar os bens produzidos, comprar os produtos agrícolas que eram produzidos aqui na região, lá na região do norte do Brasil. O problema, gente, é que como tudo que Portugal fazia mal feito, era desorganizado, era corrupto, a
Companhia Geral de Comércio, ela desviava boa parte daquilo que ela trazia para o Brasil. Então, a função da companhia era o abastecimento da região do Grão-Pará e Maranhão, mas eles acabavam desviando o produto para a região das Minas, porque a região das Minas estava começando a bombar e valia mais a pena vender para a região das Minas, onde eles conseguiam preços melhores. E, além disso, pagavam muito pouco por aquilo que os colonos produziam. A realidade, meninos, é que faltava de tudo, né, naquela região. Aquela era a região mais... É a região que estava, assim, a própria sorte, abandonada a própria sorte. E uma das coisas que mais faltava era escravo, né? Os escravos não chegavam lá de jeito nenhum. Apesar de que, em relação ao escravo, havia um similar nacional, que era o índio. Então, os colonos caíam matando em cima do índio, o que provocava a ira da Igreja Católica, que era contra a escravização do índio. Né? Havia toda uma legislação de proteção ao índio já nesse momento, mas era uma legislação que não era fiscalizada, a não ser que os padres começassem a gritar, caguetando os colonos. Né? Então, o que acontecia é que havia um conjunto de insatisfações. Abastecimento precário, com destaque para falta de escravos, a baixos preços sobre os produtos agrícolas nativos da região e um constante conflito entre colonos e padres jesuítas por conta da escravização dos índios. Então, nos idos de 1690 aproximadamente, estoura uma revolta na região. Essa revolta é liderada por dois irmãos. Os irmãos eles chamavam Beckman. Não vai confundir com aquele jogador Beckham, né? É Beckman, tá? O pessoal não conseguia falar Beckman, então falava Beckmão, tá? Mas é Beckham, eu não sei. Isso não me parece um sobrenome tipicamente português, né? Mas uma revolta liderada por esses dois irmãos, exigindo a regularização do abastecimento, melhores preços dos produtos agrícolas nativos e a expulsão dos padres. Por isso que esse movimento também é conhecido como bota fora dos padres. E aí o governo português vai agir mais ou menos, é o padrão, né? O governo português declara que pretende negociar, mas acumula tropas. Quando chegam tropas da metrópole, o governo esmaga a revolta e me parece, inclusive, que os dois irmãos Beckman acabaram mortos. Tá? Parece que um morreu mesmo, executado lutando, o outro foi degradado, morreu fora do país. Foi um negócio bem, bem feio, porque os irmãos, os líderes do movimento, acabavam sendo usados como exemplo, né? Eram usados para dar exemplo para os demais. Por outro lado, na medida em que o governo português era mestre na arte de bater e assoprar, o governo português vai tratar de buscar uma solução para o abastecimento da região. Então, acalmando os ânimos. O governo português vai tentar regularizar aí o abastecimento de escravos na região, principalmente, tentando dar uma acalmada e a situação se acalma. Tá? Então, o governo português, na medida em que bate, assopra, consegue acalmar a região. Mas isso aí é a revolta dos Beckman. Tá? Problemas relativos ao abastecimento, com destaque para a falta de escravos, baixos preços nos produtos agrícolas nativos e a interferência dos padres jesuítas na escravização dos índios pelos colonos. São as motivações desse movimento. É só um resuminho, tá, pessoal? Esse movimento nem tem na apostila, mas eu acho bom vocês saberem, tá? Outro movimento nativista que vai acabar ficando bastante conhecido é a chamada Revolta dos Mascates. A Revolta dos Mascates acontece em 1710,
lá em Pernambuco. Lembrando que Pernambuco era bem maior. Pernambuco incluía é, Alagoas, Paraíba, parte da Bahia. Pernambuco era bem maior do que isso. Pernambuco incluía ali, é isso mesmo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, ou Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Paraíba, e um trecho da Bahia. Tá? Então, Pernambuco era bem grandão. Agora, Pernambuco tinha uma economia que se baseava na agricultura do açúcar, né? E, principalmente depois da descoberta do ouro, o açúcar já vinha mal das pernas por conta da concorrência internacional. A gente falou sobre isso depois que os holandeses levaram o açúcar para ser produzido nas Antilhas, e de lá aquilo vai se espalhando por toda a região do Caribe, né? Então, o preço do açúcar havia caído. Os grandes senhores de engenho da região de Pernambuco, eles vinham, portanto, numa situação muito dura de decadência econômica. Os senhores de engenho haviam empobrecido significativamente. Tá? E aí, pessoal, o que aconteceu? Sim, e aí havia uma divisão geográfica. Olinda era a cidade de morada dos grandes senhores de engenho. Os senhores de engenho ficavam em suas fazendas, mas tinham casas em Olinda. Tá? Do outro lado do rio Capiberibe, você tem a cidade do Recife. A cidade do Recife é onde ficava o porto que escoava o açúcar e trazia produtos europeus. E ali, então, o Recife era a cidade dos grandes comerciantes. Nós não estamos falando aqui de comerciantes michuruca, nós estamos falando de grandes atacadistas, que eram em geral portugueses, né? Não eram nascidos no Brasil. E o comércio estava superando em importância a geração de impostos que o açúcar dava para Portugal. Então, o que está acontecendo é que Olinda, que era até então a capital ali da região, a capital regional, Olinda perde importância e o Recife ganha importância por se transformar, por ser agora o grande centro econômico. Para tornar a situação. Gente, eu tô com uma coceira na perna, acho que o pernilongo me pegou. Tá só dizendo que inferno, coceira desgraçada. Então, voltando à questão, os agora consegui. Eu mudei a posição da minha imagem, agora fica mais fácil. O que nos interessa é que muitos senhores de engenho, na falta de apoio econômico português, porque Portugal só enxergava o que estava dando mais lucro, o que estava dando mais lucro naquele momento era a mineração. Então, os senhores de engenho estavam se sentindo abandonados pelo governo português, na medida em que houve uma transferência, né, do centro da colonização, houve uma transferência da importância, da área de importância da colonização do Nordeste e do Sudeste. Até eu não sei se eu falei para vocês, uma das consequências da mineração é a transferência da capital da colônia, que sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Tá? Então, o Nordeste estava claramente em declínio para o governo português, né? Em termos de importância tanto econômica quanto política. Tá? E muitos senhores de engenho haviam tomado dívidas em relação aos comerciantes do Recife. Esses senhores de engenho estavam endividados, muitos inclusive correndo o risco de perder suas fazendas. E aí chega uma notícia bomba lá em Olinda, de que o governo português vai transferir a capital regional de Olinda para Recife,
uma vez que agora a atividade econômica mais lucrativa e mais importante é o comércio. Então, diante dessa notícia, os senhores de engenho ficam em polvorosa, se sentir traídos pelo governo português. E um dos. Né, havia um objeto simbólico da importância política da capital. Toda a capital regional, a maior cidade de uma região, possuía o Pelourinho. O Pelourinho, meninos, hoje é um bairro lá, né, em Salvador, mas o Pelourinho é o nome de uma coluna que se fixava no chão da cidade e aonde eram punidos os criminosos mais temíveis, né? Então, normalmente escravos que cometiam crimes, eles eram amarrados ao Pelourinho e chicoteados em praça pública. Então, o Pelourinho, o fato de uma cidade possuir o Pelourinho demonstrava que ela era o centro jurídico da região. Né? Então, quando a notícia da transferência da capital começou a circular, os comerciantes do Recife foram lá e já construíram o tal do Pelourinho para si. Né? E aí o que vai acontecer é que os senhores de engenho de Olinda organizam uma expedição, atacam a cidade de surpresa, depredam a cidade, saqueiam lojas, espancam comerciantes portugueses e derrubam o Pelourinho, tá, meninos? Isso era briga de cachorro grande, então Portugal vai intervir. Portugal, se fosse coisa para pobre, era tocar fogo. Mas como nós estamos pensando em termos de elite colonial, aí o governo português vai intervir e vai garantir a paz, vai negociar o rolamento da dívida desses senhores de engenho, vai garantir a esses senhores de engenho que eles não vão perder suas terras, mas em contrapartida, a capital da regional passa a ser o Recife. Tá? Sim, o Portugal vai priorizar quem mais dá lucro. Tá? Nesse sentido, não há o que discutir. Então, isso em 1710, a gente chama de Guerra dos Mascates. Você sabe por que chama Guerra dos Mascates? Porque os senhores de engenho de Olinda se referiam aos grandes comerciantes do Recife por essa expressão depreciativa. Bando de mascates. Seria como se eu chamasse um grande médico de açougueiro. Tá? Se eu virasse para o Michelangelo Buonarroti, lá, não sei, na era moderna, lá, seu pintor de parede pé rapado. Tá? Então era uma expressão depreciativa, estava chamando os comerciantes de mascates. Tá? Então era uma expressão depreciativa, daí esse nome Guerra dos Mascates, que é causada pelo atrito entre senhores de engenho de Olinda, comerciantes do Recife, por conta da perda de prestígio dos senhores de engenho e o endividamento desses senhores de engenho em relação aos comerciantes do Recife. Quando Portugal decide trocar a capital de lugar, os comerciantes, os senhores de engenho se rebelam. Tá, meninos e meninas? Então, isso fecha esse ciclo de revoltas nativistas. Vocês sabem por que esse ciclo fechou? Por conta do arroxo do sistema colonial. Lembra que eu falei para vocês sobre isso na última aula? Arroxo do sistema colonial. Com a descoberta do ouro, Portugal se torna mais agressivo em relação aos colônios. E as relações entre metrópole e colônia vão tender a azedar. Então, eu faço uma analogia é uma analogia ruim, tá? Como todas as que eu faço. Mas se a gente for pensar em termos de relação pessoal, uma relação amorosa, o período que vai até 1640 é o período do namoro, né? É o período em que o casal se conheceu, tudo é lindo, tá? Depois de 1640, com a criação do Conselho Ultramarino e o aumento
da fiscalização portuguesa, você passa a ter um relacionamento mais tenso. É o momento das revoltas nativistas, na medida em que o governo português amplia as exigências e isso começa a incomodar os colonos. Depois da descoberta do ouro, a partir principalmente da ascensão do Marquês de Pombal, agora é que você vai ter o arroxo do sistema colonial em definitivo. Então, o que seria esse período de 1640 até 1750? O período daquele relacionamento que entrou num modo de estagnação, aonde você tá bom, mas também não tá. Então as brigas aumentam, certos descontentamentos, certas cobranças vão aumentar. A partir de 1750, você começa a ter conflito físico, o casal está se estapeando. Tá? É panela voando para um lado, cadeira voando para o outro. Chama a polícia, aciona a Lei Maria da Penha e vamos encerrar. Por quê? Porque a metrópole começa a bater da colônia. A metrópole começa a partir para agressão física, na medida em que o Marquês de Pombal quer sangrar os colonos. Certo, pessoal? Então, a partir de agora, a partir de meados do século XVIII, nós vamos observar que o aumento da exploração metropolitana levará a uma reação dos colonos que desistem de tentar mudar a metrópole. Você, minha pimpolha, é aquele seu namorado cachaceiro que você acha que vai mudar por amor. Depois de trocentos beozão, você carregando ele para cima e para lá, levando o cara para o hospital para tomar soro, tirando o cara da delegacia porque ele brigou indo buscar ele na delegacia de madrugada, ele brigou com o garçom, tá? Vai chegar num ponto que isso cansa. É isso que está acontecendo. O colono diz, não, esse cara não vai mudar. Eu vou me largar dele. O problema é que Portugal não vai deixar o Brasil sair andando. Né? Então, a partir de agora, nós vamos começar a ter os movimentos independentistas. Outro ponto importante que merece destaque dessa transição, movimentos nativistas para os movimentos independentistas, além do arroxo do sistema colonial, é bom a gente lembrar que a decadência econômica metropolitana, a crise do sistema colonial vinha se agravando. Gente, Portugal está numa situação de quebradeira que já faz tempo que Portugal parou de investir no Brasil. Então, nos últimos anos, é uma via de mão única, só sai recurso daqui. Entrar, não entra. Por quê? Porque se trata de uma metrópole pobre, de uma metrópole falida. Essa metrópole não tem a menor intenção ou condição de investir. É o Marquês de Pombal querendo modernizar Portugal com o sangue do Brasil. A ideia de modernização, Portugal, Pombal quer modernizar Portugal. Quer modernizar Portugal arrancando o couro do Brasil. Então, esse fator, essa crise do sistema colonial tradicional é outro elemento importante. E, por fim, gente, a difusão das ideias iluministas, a difusão do pensamento iluminista. Essa não é a nossa matéria, mas eu sei que vocês já estudaram isso em algum momento de suas vidas. O que nós vamos observar é o surgimento de uma série de teólogos, de ideólogos, de pensadores, que passam a defender que a monarquia absolutista é um erro, que a monarquia absolutista precisa ser substituída. O rei de Portugal não vive no Brasil, o rei da Espanha não mora na América Espanhola. Então, como é que essas ideias iluministas vão se adaptar à realidade colonial? Nós não precisamos derrubar o rei, basta romper a ligação. Então, se eu moro na França e fui influenciado pelo pensamento iluminista, o que eu quero? Derrubar o rei, morte ao rei. Se eu vivo numa colônia, eu não preciso derrubar rei, eu posso me desligar e criar um país independente. Tá? E nesse sentido, nós temos um fator importante que é a independência dos Estados Unidos. Tá? A independência dos Estados Unidos
que é consequência direta de uma combinação, dessa combinação de fatores que a gente falou, né, crise do sistema colonial, difusão do pensamento iluminista, arroxo do sistema colonial por parte da Inglaterra, a independência dos Estados Unidos ela vai funcionar como um anabolizante, né, desse movimento em favor de uma independência latino-americana. As relações, a colonização inglesa na América do Norte é igual à colonização portuguesa ou à colonização espanhola? Não. Mas o fato de você ter uma colônia derrotando uma metrópole e se estabelecendo como um país independente vai causar uma euforia generalizada. Tá? Então, muitos colonos brasileiros vão começar a pensar seriamente na possibilidade de seguir os passos daquilo que aconteceu nos Estados Unidos e fazerem a independência aqui, certo? Então, essa combinação de elementos vai levar ao aparecimento dos primeiros movimentos independentistas. E nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aulinha, vamos fazer esse fechamento aqui e já vamos recomeçar outra, tá, pessoal? Então, daqui a pouquinho nós já começamos a próxima.